Eu me senti mais confortável com 12 veganos, 24 veganos tentando me atacar do que com o teu jeito. Eu não gostei do teu jeito. Pra África, mas não. Tá bom. E morreu. E o que tá acontecendo com o Richard Braço de Merendeira Rasmussen? Porque já não é de hoje que ele vai em podcast e em determinado momento ele fica todo estouradão, todo nervosão, levantando a voz pras pessoas. E não que eu acho que o Richard é um cara mal educado, que distrata as pessoas, mas como isso tá acontecendo com uma certa frequência, eu já tô começando a desconfiar, senhores. Ultimamente deu pra perceber que ele tem uma certa rixa com veganos e com todo mundo que discorda dele. Em defesa do Braço de Merendeira, eu tenho que dizer que realmente, às vezes é irritante o argumento que algumas pessoas usam, principalmente com esse negócio de veganismo, e o Richard é um cara estudado. Se ele tá falando que é pra comer carne, então é pra comer. Eu acho que esse é o pensamento que ele tem quando ele vai no podcast e ele não aceita que as pessoas discordem dele, nem que for com educação. Nesse último vídeo que eu vi do Richard num podcast de vegano, que eu não sei por que ele insiste ainda em ficar indo nesse tipo de podcast, eu assisti a vários trechos da entrevista dele lá e posso afirmar que o cara que tava entrevistando ele, apesar da discordância que ele tinha com o Richard, mas em nenhum momento o cara levantou a voz, chamou o Richard de burro ou tentou desmerecer ele de alguma forma. Mas vai explicar isso pro Braço de Merendeira, né? Eu acho que ele não tava num dia legal e nada como ir num podcast de vegano pra extravasar de vez. O que o sojadão vai fazer? Vir pra porrada? Então engole o choro. Concorda comigo que uma Não pessoa concordo que com você em mora- nada do que você tá dizendo. Eu não concordo com Uma nada do que pessoa- você tá dizendo. uma- Não ponha palavras na minha boca, nada. Você não entendeu que você tem opinião e tá tudo bem. Você até não Sim. concorda. Você não respeita a minha opinião. Em momento nenhum você Você respeitou falou a minha que ia, opinião. eu fiquei quieto, Em respeito respeitei. nenhum, em momento nenhum você respeitou a minha Você opinião. acha que Eu viajei o mundo inteiro. Você sabe qual é a grande... Não muda nada. Você vai continuar mudo ou posso falar? Tá. Mas você faz isso. Assista. Concorda comigo que uma Não pessoa concordo que com você em mora- nada do que você tá dizendo. Eu não concordo com Uma nada do que pessoa- você tá dizendo. uma- Não ponha nada. palavras na minha boca, nada. Nada? Nada. Mas a gente concordou Nada. várias coisas. Não, eu não sei porque eu tô desestabilizado, porque eu devia simplesmente precisa. posso levantar também embora. Não é uma Ah, prisão pô, isso aqui. vocês estão Pra mim quase- pode fazer sentido. Isso que é a diferença. O que pra você faz sentido, pra mim pode não fazer. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô enchendo o saco dos seus critérios. Tá? Eu tô falando que você faz o que você Você tá quiser. valendo. Come- Seja feliz como que você quiser, mano. Isso. Só não enche o meu saco, Mas é isso. Você acha que você pode falar pra mim, come o que você quiser e o caramba. E você pode falar pra mim como que você quiser. Mas eu não cabrar. Aceite, aceite, só aceite. Mas você não Aceite. tá aceitando. Não, você tá tentando empurrar isso desde o começo Não pra tô, mim. Richard. Cara, eu tô falando pra sou você. vegano e a gente Eu tá desde o momento falei. assunto, Richard. Desde o início. Cara, eu tô essa de minha- boa. Desde o início eu entrei aqui dizendo que a opção do veganismo é nobre. Isso foi um elogio ao veganismo. E desde o começo eu disse que o veganista é chato. E isso aprova. Tudo bem. A sua atitude prova que é chato mesmo. Aí o Braço de Merendeira exigindo que o cara concorde com ele. E o cara, apesar de estar defendendo uma coisa que eu não concordo, que é o veganismo, mas ele tava fazendo o papel dele. O Richard não sabia onde que ele tava indo. Eu sei que ele falou que vai se candidatar a deputado esse ano. E esse mau humor todo não pega bem. É bom dar uma maneirada, né? Tudo ele quer responder de uma forma muito veemente, muito firme. E às vezes não precisa disso. E aproveitando que agora ele vai virar político, vamos ver se ele vai ter a mesma disposição pra falar de forma tão enérgica desse jeito de coisas realmente importante, porque o Brasil tem problemas muito maiores que os veganos e eu não vejo o Richard tão brabão desse jeito aí. Agora com vegano é dentro. E essa não é a primeira vez que o Richard perde o controle em pleno podcast ao vivo. Dessa última vez que eu tô falando agora, ele levantou e foi embora e chupa Brasil, porque as pessoas têm que concordar com ele sim, senão ele fica todo estouradão. E o Richard só pode estar de brincadeira. Se ele tá com pouca paciência, não seria melhor então não frequentar podcast que as pessoas vão discordar dele? Eu já fiz outros vídeos aqui do Richard, acho que ele deve ser um cara bacana aí pessoalmente. E nas outras oportunidades onde eu falei dele, uma foi ele contando aquela história na ocasião onde ele foi visitar uma tribo indígena e o cacique decidiu do nada que ele queria a esposa do Richard, porque ela ficou muito simpática com os meninos, tirando foto, dando muita confiança pra rapaziada, e o índio em determinado momento confundiu as bolas e achou que isso significava. Aquela simpatia toda da ex-esposa do Richard chamou a atenção do cacique e adivinha o que o Richard fez, senhores? Nada. Ele falou pra esposa dele se vira lá com o cacique, porque eu te avisei antes da gente vir que era pra você ficar mais discreta, e o que vocês decidirem tá decidido. Você acredita nisso? Ele, além de não ter interferido em nada, porque ele falou que quem manda lá são os indígenas, ele ainda fez a carinha de quem tá gostando demais. Cacique que deu em cima da sua mulher, é verdade, hein? Vai lá, tirando foto e tal, não sei o quê, e pau, tirando foto na aldeia, a gente tava tirando foto, não sei o quê. E aí eu vi ela assim, conversando com ele, ai, que legal, que bacana, não sei o quê. E eu já tinha falado pra ela, ei,
Cuidado. Aí dito e feito. Aí ela veio com o olho desse tamanho regalado pra mim e falou: quer que eu fique aqui? Eu falei: agora você vai ficar, porque eu não vou Eu não vou sair na mão com ele. Agora eu avisei antes, não tenho nada do que eu fazer aqui, só vai piorar a situação. Você se enfiou nesse buraco, você sai sozinha. E a outra ocasião onde eu dediquei um vídeo ao Richard, que foi a vez que ele contou que quando ele viajava pra África, ele já levava proteção porque lá, segundo o Richard, os rapazes tinham uma mania extremamente desagradável, que era de ficar namorando com os outros sem que os outros permitissem. E ele falou sério nesse dia que pelo fato dele ser branco, loirinho, não sei o que, o pessoal poderia muito bem se engraçar com ele, mas o homem prevenido vale por 10. O Richard fez questão de comprar aqui no Brasil as proteções Extra G, já pra não ter erro, porque vai que acaba rolando no meio da viagem mesmo, né? Então já é bom levar aqui do Brasil. E beleza, né? Tudo bem, a gente respeita. Essa viagem que ele foi era trabalho e ele foi muito profissional e corajoso de ter aceitado ir até lá, mas se fosse eu não ia não, senhores. Não dá pra pegar as imagens da internet? Não dá pra colocar um drone lá filmando o que ele queria mostrar? Pra que o cara vai se arriscar desse jeito só por causa de uma reportagem? Eu acho que não vira, mas o interessante é você notar a mudança de postura do grande Richard dependendo do contexto. Lá com o cacique, por exemplo, que queria a esposa dele, ele ficou todo manso. Calma, nada de exaltações, vai lá você tentar resolver com o cacique que eu tô de boa. E quando ele fez a viagem pra África também, ele já foi protegido aqui do Brasil e provavelmente não ia oferecer a menor resistência se alguém quisesse ficar com ele lá. Aí ele é manso. Calma também, essa é uma tradição deles e a gente tem que respeitar e não sei o que. E não é querendo falar nada, mas eu exijo que o Richard se acalme um pouco aí nos podcasts, porque nem pega bem pra ele. Esse tipo de atitude dele pode dar argumentos para as pessoas que não gostam do Richard ficarem insinuando que com indígena ele é tchutchuca e no podcast com vegano ele é a fera enjaulada. É claro que essa não é a minha opinião, eu respeito muito o Richard e esse vídeo aqui é uma brincadeira gostosa, tudo feito com muito respeito, mas se não estiver gostando também, acione meus advogados. Toda vez agora, esses dias também ele fez uma entrevista lá com o Dileira no podcast dele e em determinado momento ele ficou todo brabão também, porque o Dileira tem uma mania de ficar cuspindo, é um tique que ele tem por causa da doença de Tourette, mas mesmo assim o Richard ficou macho, o que é o completo oposto da postura que ele tem tanto na África quanto com os indígenas. A sua atitude prova que é chato mesmo. A sua atitude mostra que você... Eu quero ver você vender essa tua ideia. Vai lá, você não foi pra África? Vai na África e fala sobre veganismo. Não. Nunca vai acontecer. Mas eu não vou. As pessoas comem a zebra, conversando com você. comem a girafa. Sim. Eu já tô nervoso pra... Porque sabe o que é? Não, e tem canibal que come pessoa. Eu me sinto mais confortável olha lá. com 12 veganos, 24 veganos tentando me atacar do que com o teu jeito. Eu não gostei do teu jeito. Pô, mas tudo bem. O teu jeito, você percebe? Sim. Esse tudo bem. Eu não aguento, desculpa. Mas, Richard, esse tudo é o bem. meu jeito, esse cara. tudo bem não é. Esse teu jeito Não macio de ser esconde, na verdade, uma hipocrisia tremenda. E você não. Mas qual é a hipocrisia? Que é a hipocrisia Qual? de olhar para o outro ser vivo e entender que as pessoas têm critérios, experiências e vidas diferentes. Que podem ser Quando você se debatidas. desenvolver um pouco mais e crescer um pouco mais, eu digo, na tua mentalidade, desculpa dizer, e viajar um pouco e entender que preconceito não é só cor, preconceito não é só sexo. Claro que não. Preconceito é olhar pro próximo e dizer, a sua vida é uma... porque eu não concordo com isso e com aquilo. E é o que você tá fazendo. Cara, eu só tô conversando. Não, você não tá. Você passou da conversa. O que? Você Não. você não tá... eu sou entrevistado. Você até agora tá fazendo seu discurso. O discurso devia ser meu. E depois, se a tua turma aqui pro teu canal é de vegano, se a tua turma concorda ou não comigo, é a oportunidade que eu tô dando de ter uma visão diferente. Aí um pequeno trecho do Richard quase infartando no meio do podcast. Você vê que ele começa a suar e fica até vermelho ali, porque ele não gostou do jeito do cara. Eu só fiquei na dúvida, será que precisava tanto? A veia do pescoço dele chega a saltar, de tanta raiva que ele tá desse cara, sendo que aparentemente, pelos trechos que eu vi da entrevista, o Richard não gostou do jeito dissimulado do cara, muito fresco, cheio de conversinha. Em vez de falar o que ele quer com firmeza logo, fica lá cheio de 9 horas e o Richard não aceita. E se precisar ter um infarte lá no meio da entrevista, ele vai ter. Ou o cara muda esse jeito mole dele aí, começa a concordar com o que o Richard tá falando, ou então termina logo essa entrevista. Nem o Richard vai ser convencido pelo cara e nem o cara pelo Richard. E isso também aconteceu quando ele foi lá no podcast Três Irmãos, onde em determinado momento, o gordão comunista, que é assim que ele é carinhosamente chamado lá pelo pessoal, foi alvo do ódio do Richard, tanto que em determinado momento, o braço de merendeira chamou o gordinho de FDP na cara dele mesmo. Mas posso falar uma coisa em defesa do braço? O rapaz do podcast Três Irmãos mereceu, o gordinho tava impossível esse dia.
Quem além do homem contribui para a mudança climática? O próprio do planeta. Quando tinha o Triássico, na época da era Mesozoica, tinha muito mais carbono no... O cara senta numa mesa de madeira, tá com ar-condicionado, 3 kg de luz aqui e tá vindo falar aqui do aquecimento global. Chupa meu ovo, mano. Mas foi a história, homem. Vai viver numa caverna então, filha da... O que é que você tá oferecendo nesse estúdio maravilhoso, com essa mesa de madeira maravilhosa? De onde saiu essa mesa? Chupa meu ovo. De onde saiu essa mesa? Lá do Pará. Para, está doendo. Nesse caso aí do Três Irmãos Podcast, eu acho que o Richard ficou sim completamente descontrolado e sinceramente, eu gosto do Richard de tudo, gente boa, um cara bem sucedido, legal, mas se fosse eu não ia admitir isso. O cara vinha chamar o outro de FDP e também falou algo ali relacionado às bolas no meio da conversa que eu acho que é desnecessário e o gordinho do podcast afinou, senhores. E eu acho que é por isso que ele tá mal acostumado desse jeito. Uma hora o Richard vai acabar indo em algum podcast que a outra pessoa não vai aceitar ele levantando a voz, aí eu quero ver. Mas tudo bem, né, senhores? O Richard é novo ainda, deve ser um menino aí de menos de 60 anos e a única dúvida que restou, sinceramente, senhores, é se naquela oportunidade onde ele comprou a proteção extra GG pra ir pra África, se ele lembrou também de comprar o gelzinho pra facilitar os trabalhos. Será que ele teve esse cuidado? Será que Richard é um homem prevenido de verdade, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você achou que o Richard exagerou mesmo ou se os caras mereceram essa raiva toda. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao braço de Merendeira Masters, grande biólogo e apresentador que, mesmo sabendo da existência de uma tribo que tem o costume extremamente desagradável de ficar pegando os ossos na covardia, mesmo assim ele foi lá fazer uma reportagem arriscando dessa forma o seu próprio bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!